بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاق من صلة ومن صلة الرحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. Estimados irmãos, vamos hoje reiniciar as nossas aulas de Sahih al-Bukhari, que depois de cada salat, nas segundas e quintas-feiras, teremos aproximadamente 10 minutos da nossa lição ao máximo. Nós já vínhamos abordando questões do Sahih al-Bukhari e demos uma pausa antes do Ramadã, praticamente no ano passado, e vamos reiniciar, inshallah, com a permissão de Allah, até onde nós pudermos. Hoje vamos iniciar o capítulo relacionado conforme o Bukhari traz. Vocês já conhecem aqui a metodologia do Bukhari. O fiqh do Bukhari está no seu capítulo. Ele traz um capítulo que, neste capítulo, tem toda a ciência que ele pretende apresentar. Os ahadiths irão suportar aquele princípio que ele estabelece no capítulo que ele traz. O capítulo é extremamente interessante. Man tasaddaqa fi shirk thumma aslam. O Bukhari traz o capítulo aquele que deu caridade quando era mushrik, quando era kafir, depois ele tornou-se muslim. Será que esta caridade que ele deu antes tem relevância após ele se tornar muslim? Quando falamos caridade, podemos falar de várias outras ações, conforme este hadith do Bukhari que foi narrado por Hakim bin Hizam. Podemos também falar não só no shirk. Vamos falar antes da pessoa ser muslim, as boas ações que praticou. Nós temos levantado essa questão. Será que os não muslims praticam tanta boa ação e eles morrem? Será que Allah subhanahu wa ta'ala retribui a eles ou não vai retribuir? Temos levantado questões, por exemplo, pessoas não muslimas que praticam melhores ações que os muslims. E dissemos, Allah subhanahu wa ta'ala não vai recompensar ou não irão ao paraíso? Então, essa é uma questão que o hadith irá esclarecer e outros aspectos que os ulamás levantam sobre este debate. Portanto, o assunto é a prática, a boa ação que o mushrik, o kafir fazia e depois tornou-se o muslim. O hadith foi narrado por Hakim bin Hizam, radiyallahu anhu. Ele disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاق ومن صلة الرحم فهل فيها من أجر؟ Ó mensageiro de Allah, informa-me acerca daquelas ações que eu praticava, as boas ações que eu praticava no Jahiliya. Sendo caridade, eu dava caridade no Jahiliya, na era antes do Islã, e não só caridade, eu libertava escravos. Caridade no Islã, caridade é uma boa ação incentivada. Libertar escravo, ele está dizendo, eu fazia isso no Jahiliya, eu libertava escravo. Será que eu teria recompensa por libertar escravo depois de eu me tornar muslim? Silat al-Rahim, eu juntava laços familiares. No Kufr eu fazia isso, no Shirk eu fazia isso, eu juntava laços familiares. Fahal fiha min ajr, há alguma recompensa nisso? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: Aslamta ala ma salafa min khair. Tu tornaste muslim com toda a recompensa que fizeste antes. Todas as boas ações que você fez antes tornou-se muslim, aquelas boas ações você terá como recompensa. Esta é a tradução deste hadith. Mas esta tradução, ou outros ulamás interpretam de outra maneira esta questão, este princípio. Primeiro, é a prática do kafir. Um não muslim pratica boas ações, tem recompensa ou não tem recompensa? Aqui temos duas situações. Uma situação é o kafir praticou boa ação e morreu como kafir.
O kafir praticou boa ação e morreu como kafir. Depois temos outra. Era kafir, no kufr ele praticou muitas boas ações, depois ele tornou-se muslim. Aqui temos duas situações completamente diferentes. Portanto, olha mais, temos o primeiro grupo que diz que la yasihu taqarrub al-kafir. O que o kafir praticou, morreu no kufr. Aquelas boas ações, ele não terá nenhuma relevância no akhirah. Quanto aquilo de bom que ele praticou, ele não deixa este mundo sem Allah retribuir pelas boas ações que ele praticou antes. Esta é a posição relacionada àquele kafir que praticou boas ações. Ele não morre sem ser retribuído aquelas boas ações que ele praticou. Esta é a posição de um grupo de ulama. Quanto ao hadith, quanto a este hadith que você tornou-se muslim, tendo em conta todas as boas ações que você praticou no passado, não se aplica à primeira situação. Por quê? Porque aqui estamos a falar de um indivíduo que não era muslim, praticou boas ações e depois tornou-se muslim. Primeira situação é daquele que não era muslim, praticou boas ações e morreu no kufr. Então esta é a situação, a exceção que não se aplica aqui neste hadith. Ainda sobre este primeiro grupo, esta primeira categoria, nós vamos encontrar ulamás que dizem, mesmo assim, por mais que este kafir tenha praticado boas ações, tornou-se muslim, al-Islam yahdimu ma kana qabla. O Islam apaga todas as más ações, todo o pecado que ele adquiriu antes de tornar-se muslim. Este é o princípio. Então, as boas ações não têm relevância. Por quê? Porque boa ação, o taqarrub tem condições. Tem que existir niya, você tem que praticar como se fosse ibada, e isso não se encontrou neste indivíduo antes de tornar-se muslim. Portanto, diz, mesmo o muslim, mesmo aquele kafir que após tornou-se muslim, não terá nenhuma relevância essas boas ações que ele praticou antes. A posição mais correta que ulamás mencionam, este parecer também de um dos grandes alims, Ibn Uthaymin, opta por esta posição, conforme também o Bukhari traz, que terá relevância aquelas boas ações que o não muslim praticou antes do Islam, que o muslim praticou antes dele se tornar muslim e depois tornou-se muslim. Aquelas boas ações que ele praticou, ele terá recompensa também, ou esta recompensa será trazida após ele tornar-se muslim. Conforme o ulama menciona, o Islam é uma dádiva. Allah subhanahu wa ta'ala recompensa como e quem ele quiser. Portanto, esta é a posição, e menciona o versículo do Coran, o profeta Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Qul lilladhina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salaf." Diga àqueles que foram descrentes, se eles pararem, deixarem de praticar esta descrença, Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar todas as coisas que eles, todos os pecados que eles praticaram antes. E ainda traz outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, hadith Qudusi, Allah diz: "Inna rahmati sabaqat ghadabi." A minha misericórdia supera a minha ira. Portanto, ele praticou boas ações, tornou-se muslim, assim como Allah perdoa os pecados, as boas ações são ainda trazidas na sua conta, no seu registro. Aqui temos uma questão em relação às boas ações. Depois temos a questão também que é levantada aqui: alguém adquiriu bens ilícitos, depois tornou-se muslim. Qual é a situação? Se o nosso princípio é, se você adquiriu bens ilícitos, você não pode, depois de saber que são bens ilícitos, o que você tem que fazer? Você deve se livrar daqueles bens. Você não pode usufruir, você tem que se livrar daqueles bens por se tratarem de bens ilícitos. Portanto, assim como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran, quanto ao murtad é aquele que abandonou o Islã. Ele ficou um tempo no kufr, depois voltou ao Islã. Qual é a regra? Aquelas boas ações que ele praticou, terá relevância ou não terá relevância? Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Aquele que apostatar-se
aquele que abandonar o Islã, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, abandonou o Islã, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, ele morreu como kafir, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, quanto a esses, as suas boas ações no dunya e no ákhira serão invalidadas. Qual é o significado oposto? Qual é o significado oposto? Aquele que abandonou o Islã, وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, morreu sendo kafir, as suas boas ações serão invalidadas. E se ele não morre como kafir? Então, os ulama's pegam nisso, assim como para o kafir, que antes ele era kafir, praticou boas ações, tornou-se muslim, as ações dele são trazidas como boas ações. O mesmo acontece com o murtad, ele tornou-se murtad e depois voltou a ser muslim, então dizem que aquelas boas ações prevalecem. Enquanto existe outro grupo de alim que diz irtidad, se a pessoa abandona o Islã, as suas boas ações também são rejeitadas, portanto ele terá que começar tudo de novo. Os ulama's ainda dizem que até o casamento dele, pelo ridda, pelo irtidad, o casamento também quebra. Mas aqui existe um outro grupo de alim que diz quando alguém abandona o Islã, no que diz respeito ao casamento, o casal, uma das partes tornou-se murtad, abandonou o Islã. Não é que isto imediatamente quebra o casamento. Por isso a posição é, deve-se apresentar o Islã de novo ou sanear todas as dúvidas que ele tem no que diz respeito aquilo que lhe fez abandonar o Islã. Se ele voltar ao Islã, tudo bem, e se não, então o casamento quebra. Portanto, neste hadith, um hadith para ser muito curto, mas são tantos outros masail que são extraídos neste hadith. Portanto, a posição que prevalece aqui nessa questão que nós levantamos, o hadith que o Bukhari traz, que é também a posição do Imam Bukhari, conforme o capítulo, Fiqh al-Bukhari fi tarajumihi, o fiqh do Bukhari está nos seus títulos. O título que ele traz, o hadith vai suportar aquele título. Portanto, man tasaddaqa fi shirk thumma aslam, aquele que deu caridade quando era mushrik, era kafir, depois tornou-se muslim, foi bom muslim, então esta boa ação será convertida ao seu favor e isto irá lhe beneficiar a posterior. Portanto, este é o mas'ala, tendo em conta que existem duas opiniões. Um grupo de ânimo diz que ele tornou-se muslim, as más ações são apagadas, as boas ações que ele praticou também não tem nenhuma relevância, porque a intenção conta todos esses aspectos, enquanto nós temos outro grupo que aparentemente esta é a posição do Bukhari, ele tornou-se muslim, aquelas boas ações que ele praticou irão prevalecer. Mas nisto, quanto ao primeiro grupo, que diz ainda que não tem relevância, interpretam que as boas ações que ele praticou, foi o motivo de Allah lhe conceder a maior dádiva que lhe guiar para o Islã. Portanto, não tem relevância, mas é uma coisa que Allah ficou satisfeito e gostou. Com baraka dessas boas ações, Allah lhe guiou para o Islã e invalidam aquele princípio de que a prática de boa ação irá lhe beneficiar a posterior, enquanto que o segundo grupo, que é a posição que o Imam Bukhari traz, assim como outros ulama com uma visão completamente diferente, diz que não, isso tem relevância, e a base que sustenta este princípio é o hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona aqui do Hakim bin Hizam: aslamta ala ma salafa min khair, tu tornaste muslim com toda a recompensa das boas ações que praticaste antes. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de termos a melhor percepção deste hadith. E uma coisa que nós podemos também ter aqui como ilação: nós não podemos subestimar a qualquer indivíduo. Há pessoas que praticam certas ações, nós não podemos. Por quê? Porque o princípio al-amalu bil-khawatim, a relevância das ações está consoante o fim da ação. Você pode ser uma pessoa que pratica muitas boas ações, mas o teu fim, se for negativo, não tem nenhuma relevância. E você pode ser também uma pessoa que pratica más ações e o fim ser positivo. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todas as más ações que você praticou e considera aquelas últimas ações que o hadith menciona, que as ações serão julgadas também consoante o seu fim. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.